Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja, para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas." Então Jesus lhes perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Respondendo, Jesus lhe disse: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, já aconteceu com você de se sentir preso, encurralado, como se todas as portas estivessem fechadas? Como se o mundo ao seu redor tivesse escurecido e você não soubesse mais por onde caminhar? Talvez tenha sido em um hospital, à espera de um diagnóstico. Talvez em casa, diante de um relacionamento quebrado. Ou talvez dentro do próprio coração, em meio à solidão ou ao medo. Pois saibam, essa sensação não é o fim da história. Deus entra nas nossas prisões, remove as correntes e acende a luz onde só havia escuridão. Hoje,
As leituras que a liturgia nos propõe formam uma tapeçaria divina entrelaçada de libertação, missão e promessa. Elas falam de um Deus que age em nossa história, que nos conduz mesmo quando tudo parece perdido, e que constrói, sobre as ruínas do medo, uma igreja indestrutível. Na primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos, 12,11, vemos Pedro, o líder da igreja, aprisionado por Herodes. O texto nos apresenta um Pedro cercado de soldados, trancado em celas, com correntes nos pulsos, uma imagem impressionante da impotência humana diante do poder do mundo. Mas então, numa noite silenciosa, um anjo do Senhor aparece, toca Pedro e diz: "Levanta-te depressa." As correntes caem. As portas se abrem. Pedro atravessa as muralhas da prisão como quem atravessa um sonho. Que imagem poderosa! Pedro não se libertou sozinho. Deus o libertou. E isso nos ensina que nossas prisões mais profundas não se rompem com força humana, mas com a intervenção da graça. Quantas correntes você carrega hoje? Medos, pecados, traumas antigos, ressentimentos? Talvez você tenha até se acostumado com suas prisões, como Pedro adormecido entre os guardas. Mas Deus não se acostuma com nossas cadeias. Ele envia sua luz, seu anjo, sua palavra. Ele nos toca e diz: "Levanta-te." Na segunda leitura, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, 2 TM4, 68.17-18, encontramos outro grande pilar da igreja, mas agora nos últimos capítulos de sua vida. Paulo escreve como quem contempla o pôr do sol: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." E mesmo cercado de adversários, ele reconhece: "O Senhor esteve a meu lado e me deu forças." Aqui está o coração de um homem que foi açoitado, perseguido, preso, rejeitado, e mesmo assim, não desistiu. Paulo não mediu sua vida por conquistas humanas, mas por fidelidade ao Evangelho. Ele viu a presença de Deus em cada batalha. Ele não era mais forte que os outros, ele era mais fiel. Quantas vezes nos sentimos fracos diante dos desafios da fé? Queremos evangelizar, ser bons pais, mães, filhos, cristãos, mas tropeçamos, cansamos. E no entanto, Paulo nos lembra: "O Senhor me livrará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste." Eis a esperança que não decepciona. Agora chegamos ao Evangelho de Mateus, 16,13-19, um dos momentos mais decisivos do Novo Testamento. Jesus faz uma pergunta que ecoa até hoje nos corações: "E vós, quem dizeis que eu sou?" É fácil repetir o que os outros dizem. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Mas Jesus não se interessa por estatísticas ou opiniões. Ele quer saber o que você diz. Não o que o padre diz, ou a sua avó, mas o que você, com sua vida, com sua boca e com seu coração, acredita sobre ele. Pedro, o mesmo que estava na prisão, é quem responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E essa declaração muda tudo. Jesus então o declara bem-aventurado e diz: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja." Agora imagine isso: o mesmo Pedro que negou Jesus, que afundou nas águas, que teve medo, é escolhido para ser a pedra da igreja. Deus não escolhe os perfeitos. Deus forma pedras com os pedaços quebrados da alma humana. A firmeza de Pedro não está nele mesmo, mas na sua fé no Cristo. Aqui há um mistério profundo. Jesus escolhe confiar a construção da sua igreja a homens frágeis, como Pedro e Paulo, e como nós. Isso mostra que a força da igreja não está em sua estrutura ou poder humano, mas em sua raiz divina. Ela resiste a perseguições, tempestades, escândalos e quedas, porque sua fundação é o próprio Cristo. E o que Jesus promete a Pedro? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é mais do que poesia, é profecia. Já tentaram destruir a igreja com espadas, com ideologias, com corrupção. Mas ela permanece. Por quê? Porque ela é sustentada por Deus, e onde está Deus, está a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs,
Essas leituras nos colocam diante de 3 perguntas essenciais. De que prisão Deus precisa me libertar hoje? Como posso combater o bom combate da fé em minha vida? Quem é Jesus para mim? E estou disposto a construir minha vida sobre essa resposta? A libertação de Pedro nos lembra que não há cadeia tão forte que Deus não possa romper. O testemunho de Paulo nos desafia a viver a fé até o fim, com coragem e perseverança. E a profissão de fé de Pedro nos convida a construir nossas vidas sobre a rocha que é Jesus Cristo. Reparem na beleza do caminho. Pedro é liberto, Paulo é fortalecido, a igreja é edificada. Libertação, missão, fundação. É assim que Deus age. E é assim que Ele quer agir também na sua vida. Talvez você esteja preso por dentro. Talvez você esteja no meio da luta e pense que ninguém está ao seu lado. Ou talvez você já esteja caminhando na fé, mas se esqueceu da alegria de professar: Tu és o Cristo. Hoje é dia de recomeçar, de abrir as portas da alma para o anjo do Senhor, de declarar com os lábios e com a vida que Jesus é o Cristo, de assumir, como Pedro, a responsabilidade de ser pedra onde Cristo constrói, e, como Paulo, guardar a fé até o fim. Por isso, convido você a fazer uma pausa agora. Feche os olhos e diga com sinceridade: Senhor, liberta-me, fortalece-me, edifica-me em Ti. Permita que essa oração simples seja o início de algo novo. E lembrem-se, as correntes caem, os combates terminam, mas a fé permanece. A igreja permanece. A promessa de Cristo permanece. Que o Senhor nos conceda, por intercessão de São Pedro e São Paulo, a graça de sermos pedras vivas na construção de seu reino. Que sejamos libertos, fortalecidos e enviados, como testemunhas de um Deus que transforma prisões em portais e lágrimas em esperança. E que um dia, como Paulo, possamos dizer com serenidade: guardei a fé. O Senhor esteve comigo. E agora, me aguarda a coroa da justiça. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.